Meus irmãos e irmãs, as leituras de hoje, primeira leitura, profecia de Jonas e o Santo Evangelho, estão muito profunda, intimamente ligados. Veja bem, na primeira leitura, vemos o profeta Jonas. A palavra de Deus foi dirigida a ele pela segunda vez, dizendo que ele deveria ir até Nínive. Jonas é o profeta que fala em nome de Deus, né? Outrora, Deus enviava seus profetas para alertar o povo sobre aquilo que deveriam fazer, né? O profeta sempre é um mensageiro de Deus. Como hoje, né? Os profetas falam através da igreja, o nosso Papa, os bispos, os sacerdotes, também depois o povo de Deus, todos os batizados. Mas Deus sempre, ao longo da história da humanidade, quis se comunicar, como de fato se comunicou com todos, através dos seus profetas, que ele envia com uma missão. Qual deveria ser a missão de Jonas? Ir até Nínive e dizer aos ninivitas, esta grande cidade, o povo ali havia se desviado do caminho, havia se afastado de Deus. Então o profeta vai para levar um alerta, dizendo: olha, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, fizeram jejum, se vestiram de sacos, do maior ao menor, inclusive até os animais, né? O rei baixou um decreto, né? Ordenando o que as pessoas deveriam fazer, né? Não comerão, nem beberão água, homens e animais se cobrirão de sacos, né? E diz aqui, que cada um deve se afastar do mau caminho, e aqui está tudo aquilo que nós devemos fazer. O tempo da quaresma, aquilo que o padre falou, o jejum, a esmola, a penitência, a caridade, as boas obras que você e eu fazemos, tem esse intuito: domar as nossas paixões, os nossos impulsos carnais, a nossa rebeldia, e deve nos ajudar a afastar-nos do mau caminho, deixando de lado todas as práticas perversas que às vezes nós cometemos. Toda a nossa vida é isso: deixar de lado o mal e fazer o bem. Esta é a regra de ouro da teologia do mal, né? Da teologia moral, diz: não faças o mal e pratique o bem. Deus sempre vai nos advertir, chamar a nossa consciência para que a gente procure sempre afastar-se do mal e fazer o bem. E diz aqui a primeira leitura que os ninivitas acreditaram no profeta. Muitos lugares não acreditaram. Aqui ao contrário, eles acreditaram, levaram a sério, começaram a fazer jejum, penitência, houve até um decreto do rei ordenando, e veja o que diz aqui: vendo Deus as obras de conversão que os ninivitas fizeram, que eles se afastaram do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não fez. Interessante. Vendo as obras de conversão, vendo que os ninivitas levaram a sério aquilo que o profeta Jonas, que fala em nome de Deus, Deus retirou a ameaça que havia feito sobre a cidade de Nínive, que havia se desviado, e se compadeceu e não suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer. Por quê? Porque eles acreditaram, levaram a sério aquilo que o profeta disse e se afastaram do mau caminho e das práticas perversas. É isso que Deus pede de cada um de nós.
Se outrora, no passado, ele falou através do profeta Jonas, hoje o Senhor continua falando através da igreja, através do seu magistério, do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, dos bispos, dos sacerdotes, que são os mensageiros consagrados de Deus, que deve levar ao mundo de hoje aquilo que outrora os apóstolos, os discípulos levaram. Depois, no Santo Evangelho, continuando, diz, naquele tempo, as multidões se reuniram em grande número e Jesus começou a dizer, veja aqui, esta geração é uma geração má. No passado, não mudou muito, me parece que não mudou muito. Esta geração, referindo-se à geração da época de Jesus, ele descreve uma geração má. Busca sinais, vive buscando sinal. Sabe quando a pessoa é muito fraca na fé, ela precisa de sinais todos os dias. Para quem é maduro, firme na fé, não necessita de sinais. Ele já acredita, os sinais já foram dados. Jesus é o sinal. Ele é o grande sinal. Ele é o Deus que se encarnou. Então diz, esta geração é uma geração má, está sempre em busca de sinais, mas nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Na primeira leitura que foi dado, Jonas foi enviado, ele é o porta-voz de Deus. Eles acreditaram, levaram a sério, e nós vimos o que aconteceu, Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. Então, meus irmãos e irmãs, hoje nós somos chamados, nós vivemos no mundo, se outrora Jesus descreveu há 2000 anos atrás, aquela geração como uma geração má, o que nós poderíamos dizer da geração de hoje? Pergunta. Quantas pessoas que não levam a sério, quantas pessoas que colocam resistência a Deus, que não querem se converter, que não ouve mais os profetas, que não ouve mais a igreja, que não ouve mais o magistério, a sabedoria da igreja, sem dizer daqueles que não acreditam em Jesus Cristo. Então é disso que Jesus está falando. Por isso que o tempo da quaresma é esse tempo oportuno, para a gente também fazer uma reflexão, para ver se talvez não esteja acontecendo conosco, esta geração que a gente vive por aí, tão alheia, tão indiferente, tão apática em relação às coisas de Deus. Quantos corações duros, quantos corações fechados, que não querem ouvir, escutam tantas, diz assim, que a rainha veio de um lugar distante e acreditou, diz, aqui está alguém que é maior. Jonas, ouviram a sabedoria de Salomão, acreditaram, que bom, aqui está alguém que é maior. Jesus. Quantas pessoas que acreditam em tantas coisas por aí, nos ídolos, esses influencers que tem por aí, mas não acreditam na igreja, não acreditam no Papa, não acreditam no magistério, não acreditam na palavra de Deus, acreditam em tantas coisas, acreditam nos homens, mas não acreditam em Deus. Acreditam em algumas instituições, mas na Igreja Católica, que foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que transmite somente aquilo que Cristo quis, que é a porta-voz fidedigna dos desígnios de Deus para a humanidade, colocam resistência e alguns até não acreditam. Então acho que essas palavras, elas podem ser aplicadas para o tempo que nós vivemos. Jesus no passado falou, esta geração perversa vive buscando sinais.
mas nenhum sinal será dado, porque os sinais já foram dados. Como hoje. Jesus já deu os sinais. Nós já sabemos o que devemos e não devemos fazer. Os sinais já foram dados. Cabe a mim e a você e a mim, cada um de nós, acreditar ou não. Os ninivitas levaram a sério, acreditaram. E vimos o que aconteceu. Então que nós possamos também levar a sério a nossa vida, principalmente nesse tempo de conversão, onde Deus todo dia está nos chamando. E o tempo da quaresma, por isso que fala o tempo oportuno, o tempo propício, exatamente por isso. É um tempo de fazer um exame da consciência e voltar o quanto antes o nosso coração, porque ele se afastou de Deus. Se ainda não se afastou, tem de se afastar, porque a geração, o mundo em que nós vivemos, não é muito diferente. Se outrora foi qualificada como uma geração má, me parece que hoje nós não vivemos muito longe disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.